Pessoal, vamos trabalhar agora com a parte de modelos, tá? Mais especificamente considerando abordagens probabilísticas para gerar esses modelos. E pelo fato da gente utilizar abordagens probabilísticas, nós vamos gerar um modelo de distribuição de probabilidade para o nosso conjunto de dados. E inicialmente a gente vai considerar que o nosso conjunto de dados possui uma única variável, por exemplo, preço da água, né? Um único atributo, né? Uma única variável. E a gente vai tentar descobrir qual que é o preço padrão, o modelo de distribuição dos preços normais da água. E a partir desse momento, a gente vai gerar um modelo de distribuição de probabilidade e depois a gente só testa um novo exemplo nesse modelo de distribuição de probabilidade. Tá? Perceba que na minha fala eu estou considerando distribuição normal. De fato, a gente tem um modelo de distribuição normal de probabilidades. Normalmente, como a gente não sabe a priori qual é o modelo de distribuição de probabilidade, comumente se assume que esse modelo é uma distribuição normal, tá? Não necessariamente precisa ser uma distribuição normal, pode ser uma distribuição enviesada, enfim. Nesta aula de hoje, iremos assumir que o modelo de distribuição de probabilidade é uma distribuição normal, tá? Que a priori eu não conheço e eu estou assumindo que os dados, então, portanto, terão uma distribuição normal, tá ok? Lembrando que a distribuição normal, os dados eles ocorrem mais próximos de uma média e menos distantes, vamos dizer assim, da média. Quanto mais distantes da média, menor a probabilidade daqueles exemplos ocorrerem, ok? Bom, para isso, dando sequência nisso, tá? A gente considerar que os nossos dados são gerados por uma distribuição normal. Quem modela isso é uma função gaussiana, né? Lembrando que a função gaussiana, se vocês lembrarem da parte de estatística, se não lembrar não tem problema, tá? Mas ela vai ser dada por esta formulazinha linda que aparece novamente. Tem uma fórmula matemática com tem duas variáveis só, né? Duas variáveis aqui, tá? E o dado de entrada que é o x. Tem esse formato aqui, complexo, tá? Nada de complexo, tá? Inclusive é muito fácil de ser programado, mas qual que é a característica dessa função? Vamos lá. Vai ter uma entrada x, certo? Que é o dado que eu quero testar, dado que eu tenho os parâmetros dessa minha distribuição, que é a média e o desvio padrão, certo? Mi ou mu, tá? E o sigma para o desvio padrão. Mu para a média, sigma para o desvio padrão. Essas são anotações padrões, né? Para a média e desvio padrão, ok? Dado isso, tá? Eu tenho uns modelinhos aqui online, tá? Deixei o link na planilha, por exemplo. Vou me tirar da tela. Tá? Tem aqui a distribuição normal, ó, função de probabilidade, distribuição de probabilidade, ou de densidade, né? Caso eu queira considerar uma região, seria a densidade. Mas enfim, tem a minha função gaussiana aqui, tá? Aqui, ó, média, desvio padrão, e obviamente o desvio padrão ao quadrado corresponde à variância. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu ver se ampliar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Ó, essa função de distribuição normal, eu falei que os dados têm maior probabilidade na média. Então, ó, aqui eu coloquei que a média, tá vendo aqui o min, tá? O min é 1, tá? Então, o 1, ó, ele é daqui onde eu tô com o mouse está fazendo esse risquinho. É onde eu tenho a maior probabilidade. O que está me dando a probabilidade, ó? Esse eixo aqui, é o eixo y, tá? Então, o eixo x, ó, vai ser a entrada, tipo, eu entrei com 1, certo? Essa função aqui, que está plotando esses dados na tela, é essa função aqui, a função gaussiana, com média 1 e desvio padrão 1, tá vendo? Ó, média 1, desvio padrão 1, tá pequenininho, deixa eu ampliar aqui para vocês verem onde eu tô cada um, ó. Média, desvio padrão, e aqui eu tenho um ponto de entrada, certo? Então, se eu entrar com ponto 1, o que vai acontecer, ó? Vou ampliar, desampliar de novo, ó. Eu vou colocar 1, é como se eu estivesse plotando ele nesta funçãozinha aqui, né? E a hora que eu espelhar isso aqui no eixo y, desculpa, ele vai me dar a probabilidade desse ponto 1 pertencer à distribuição. Então, a probabilidade do ponto 1 pertencer, tá, a essa distribuição modelada por média e desvio padrão, tá, é de 0,39894, 40% de probabilidade dele pertencer a essa distribuição. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Bom, uma aqui, se eu alterar a média, né, então, por exemplo, ó, alterei a média para 2, certo? Ele está calculando aqui, tá? Agora, se a média for 2 e eu tiver um ponto que é 1, ó,
ele não vai ter aquela probabilidade mais alta. Ele não está batendo aqui, ó, no pico, porque ele não corresponde à média. Então, portanto, se ele está um pouco mais distante da média, a probabilidade dele vai ser menor. Nesse caso aqui, ó, caiu para 0,24, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, característica da função de distribuição, vou voltar aqui para onde a gente tinha, tá? Que quanto menor, tá, a variância, tá? Nesse caso aqui a variância é o desvio padrão ao quadrado, tá? Então, na minha entrada, na minha fórmula, eu tenho um desvio padrão, aqui ele está considerando a variância. Então, vou fazer o seguinte, se eu tiver uma variância de 0,5, tá? Que seria a raiz, né? O desvio padrão seria a raiz da variância, obviamente. Vou colocar aqui 0,5, tá? Deixa eu plotar aqui só pra gente ver. Ó, vou colocar aqui um 1, só pra gente ver o que aconteceu, se dá pra ver uma diferença visual. Não deu pra ver. Vou colocar 0,2, que acho que vai dar pra ver uma diferença um pouco mais visual. Aí ele tá ajustando aqui, não dá pra ver visualmente, tá? Depois eu coloco no outro software que a gente consegue ver, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês? Que se eu tiver uma variância menor nos meus dados, ou seja, meus dados estão muito mais concentrados na média, né, que o desvio padrão é o quanto que o desvio da média dos meus dados, perceba que o mesmo valor 1, tá, ele gerou como probabilidade aqui, ó, 0,56, antes está gerando 0,39, 0,40, né? Ou seja, se os meus dados estão mais concentrados na média, tá, e eu estou bem próximo da média, minha probabilidade de pertencer àquela distribuição vai ser maior, tá? Por outro lado, se os meus dados estiverem muito dispersos, eu vou colocar a variância 5, tá? Ou seja, dado distribuído a rodo, tá? Depois eu vou plotar esses dados, vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente ver, tá? Mas só estudando aqui nesse primeiro momento. E eu tiver um dado que é próximo da média, ó, a probabilidade dele pertencer à distribuição é 0,17. Essa distribuição não está muito caracterizada, não está muito concentrada no ponto, ela está bem espalhada, então é meio que se eu não tivesse muita certeza a respeito desses dados, tá? Não tem uma distribuição muito bem caracterizada. Então, como está tudo espalhado, a probabilidade dele pertencer, dele estar dentro desse espalhamento, dessas coisas espalhadas, vamos dizer assim, seria menor, porque eu não tenho muita certeza se ele pertence ou não àquela distribuição, já que é uma distribuição, vamos dizer assim, pouco caracterizada, tá? Em pontos não muito concentrados. Só para a gente visualizar essas duas coisas juntas, ó, eu tenho outro software aqui, academo.org, Demos Gaussian Distribution. Ó, eu tenho uma função gaussiana em azulzinho e eu tenho a outra em verdinho, ó. Então, numa distribuição gaussiana, eu estou com a média 1, certo? Ó, Mi1. E se conforme eu vou diminuindo, ó, o meu desvio padrão, ó, o que vai acontecendo, ó. Tá? A probabilidade de um ponto na média ficar próximo da probabilidade 1 vai aumentando, ó, porque aqui, ó, eu já estou quase próximo do 1, porque meus dados variam um pouco. Se eu aumentar o gaussiano, o que vai acontecendo com a distribuição dos meus dados, ó, mesmo que eu tenha um ponto aqui próximo de 1 na média, tá? A probabilidade dele já não vai mais estar próximo de ser 1, tá? Vai estar bem mais baixa. Só que perceba que se eu tenho uma variância um pouco grande, ó, pontos que estariam aqui, vão pegar, ó, no 3, tá? Aqui 3, ó, se eu tiver um ponto 3, ele tem a probabilidade de 0,12 de pertencer a essa distribuição, certo? Se eu diminuir o desvio padrão, ó, os pontos estariam muito próximos da média, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? E eu colocar no ponto 3, ó, ponto 3 aqui, a probabilidade dele pertencer a essa distribuição é 0, tá? Inclusive, porque os dados estão muito concentrados aqui, minha distribuição está muito bem caracterizada, tá? E como ele está fora, vamos dizer assim, da média do desvio padrão, a probabilidade dele pertencer a essa distribuição de exemplos aqui da classe normal vai ser 0, tudo bem? E comparando as duas, né, ó, vou colocar a média 1 aqui também, ó, uma com desvio 2, ó, perceba que exemplos mais distantes da média ainda tem probabilidade maior que 0 de ocorrer, tá? Mas porém a maior probabilidade, mesmo que esteja perto da média, né, a probabilidade de 0,2 em comparação com essa daqui que é 0,90. Opa, tá ruim de acertar um aqui, mas 0,95 mais ou menos, tá?
compensação, ao mesmo ponto que aqui o desvio padrão menor tinha probabilidade de, vou colocar se eu consigo aproximar do 3 aqui, de 0,12, tá? Aqui vai ser 0. Bem, então essa é a diferença dada pela média de desvio padrão. E média de desvio padrão a gente consegue amostrar ou consegue inferir pelos nossos próprios exemplos. É só tirar a média de desvio padrão dos nossos exemplos, tá? Então, só para ilustrar isso de maneira gráfica e a gente brincar um pouquinho com isso daqui, tá? Se alguém quiser ver como é que implementa. Aqui não teve muito como fugir do Python, Excel ia dar um pouquinho de trabalho para eu fazer essa plotagem, daria para fazer, tá? Mas aqui eu fiz o seguinte, ó, fiz a função gaussiana, tá? O que a função gaussiana recebe como parâmetro? Deixa eu colocar uma do ladinho da outra aqui, tá? Entrada, o ponto que eu quero verificar, né, se pertence ou não à função de distribuição de probabilidade, a média e o desvio padrão, certo? Bom, e aqui a função, ó, 1, tá? Então tem aqui, ó, 1 dividido pelo desvio padrão, desvio padrão. Vocês vão encontrar uma versão dessa função também com o desvio padrão ao quadrado para dentro da raiz, mas aí você tira o quadrado e ele passa para fora, tá? Vezes a raiz de 2 vezes o mathp, o pi, né, que eu tenho aqui por meio do mathp, né, no caso do Python, vezes, tá, o número euleriano elevado, que é equivalente a usar essa função mathexp, tá? O exp já é o número euleriano, e o que está dentro do exp é esse elevado do número euleriano, tá? E aqui dentro, ó, vamos ter justamente essa função aqui, ó, menos, tá? O mathpol, que é para elevar ao quadrado, quem? O ponto menos a média, que é a entrada da minha função gaussiana, dividido, um pouquinho mais para o lado aqui, oxe, meu filho, apareceu aqui, ó, por 2 vezes mathpol, desvio ao quadrado, tá? O pol é para elevar ao quadrado, então desvio ao quadrado, tá? E depois, como eu separei isso em duas partes, né, eu multipliquei essas partes e retorno essa parte. Só para a gente testar, ó, se essa função ela tá igual, eu vou chamar aqui a função gaussiana. Eu vou considerar que o meu x é 1, minha média é 1, meu desvio é 1, tá? Que eu tenho a resposta disso aqui, ó. Média 1, variância, aqui a variância está 1, mas a raiz da variância também é 1, tá? Vai dar o desvio 1. E o ponto 1, tem que dar 0,3989, tá? Vou colocar aqui. A gente vê o resultado, 0,3989. Então tá igualzinho ou parecido com aquela função, ó. Se eu trocar a média para meio, 0,5. Aí eu vou vir aqui, vou colocar a média 0,5. Tá? Eu tenho 0,35 aqui de probabilidade. Eu tenho aqui 0,35 de probabilidade. Tudo bem? Só que aí fala o seguinte, ó, bom, eu preciso inferir essa média e o desvio padrão, tá? Para utilizar na função gaussiana. Simples, a média e o desvio padrão a gente consegue inferir dos nossos próprios dados, tá? Então, por exemplo, ó, depois eu vou fazer isso na mão, obviamente, tá? Mas aqui eu criei um arrayzinho, tá? Com valores numéricos, inclusive que estão no próximo exemplo aqui, ó. Opa. Tá? Esses valores que estão aqui no meu exemplo anterior. Certo? Coloquei eles aqui na tela. Beleza, eu preciso da média e desvio padrão dessa distribuição de dados, tá? Muito simples, se você tiver qualquer software capaz de fazer isso, você pode fazer um for para fazer isso daqui, mas aqui eu tenho direto no próprio objeto do array, que é a minha média, que é o 31.33, meus dados std. Para quem não lembrar a fórmula, a gente vai fazer na mão, meu desvio padrão é de 4.69, ok? Deixa eu apagar esse cara aqui. Aqui eu estou utilizando uma função para fazer a plotagem, tá, dos dados, só para a gente ver plotando os dados, a média, desvio padrão e etc, tá? Porque eu posso brincar bastante e depois a gente vai fazer alguns testezinhos aqui, tá? Bom, aqui eu estou utilizando o Matplotlib, eu dou uma plotagem do meu, na verdade aqui é dados, deixa eu corrigir aqui que eu troquei o nome.
Não tem problema que não vai alterar o resultado, tá? E aqui são esses dados que estão plotados em azulzinho e sem alterar fundo, sem alterar tamanho de borda, nada. O que eu fiz? Eu gerei uma função aqui que eu pego o valor mínimo e o valor máximo, tá? Desses dados aqui. Eu coloco 5 para antes do mínimo, 5 depois do máximo dos meus dados e gero uma arrayzão com 5.000 valores entre esse cara aqui e esse cara aqui. Para que isso? Tá? Para fazer essa plotagem aqui. Então, na verdade, eu estou gerando valores aqui, tá? Pegando o meu menor valor dos dados min, dá 22, então 22 menos 5 que eu coloquei a partir de 17, então, tá? E pegando meu dados max, que é 40, ou seja, até 45, tá? Eu estou gerando 5.000 pontos entre esses caras, certo? Estou pegando a média de desvio padrão desses caras aqui, que eu já mandei plotar, e aí com base na média de desvio padrão e todos esses valores, eu estou jogando eles para a função gaussiana, pegando o resultado deles de volta e plotando na tela, tá? É justamente esse dado de plotagem Y que eu estou obtendo aqui, ó. Tá? Valores plotagem, estou gerando aqui, ó, o lean space, tá? Gerando espaços lineares entre o mínimo e o máximo, quantidade de valores que eu quero. Criei um vetorzão zerado aqui, que seriam meus dados da plotagem, para obter esses valores aqui de plotagem, tá? E aí, para esses dados de plotagem, eu chamo aquela mesma função gaussiana que eu acabei de testar com vocês, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho mais para cá. Passando a média de desvio padrão, e a média de desvio padrão, ó, eu estou pegando dos dados, tá? Desses carinhas aqui, ó. Que acabei de gerar, que eu estou chamando essa função. Peguei a média de desvio padrão dos meus dados, e aí depois só fiz uma gambiarrinha aqui para poder gerar essa função gaussiana, ok? Só para a gente fazer algo, verificar como que isso altera, ó. Deixa eu só ver qual que era a média que eu tinha, dados.min 31.33. Eu vou começar a pegar esses dados aqui, nesse segundo array. Opa. Vou começar a jogar eles mais próximos da média. 33, 31, 32. Ou concentrar mais esses dados também. 32, 30, 29, 31, 33, 32 e 30. Tá? Opa, escapou alguma vírgula aqui. Ah, meu só besta. Comentei uma linha só, achei que ia comentar tudo. Tá? Perdão, saiu um 21 aqui sem querer. Aí sim. Tá? Tem os meus dados, média, desvio padrão, tá? Perceba que agora, anteriormente estava 0.18, a probabilidade máxima aqui e tal. Agora já está um pouquinho maior, tá? A probabilidade já média, né? 0.33. E aí o que acontece, tá? Dado que eu tenho minha média, que eu já falei para vocês que é dado.min, dado que eu tenho meu desvio, igual dados.std, tá? Se eu quiser saber a probabilidade do novo exemplo se é outlier ou não, tá? Eu pegar a probabilidade dele, tá? Então, prob vai ser igual a função gaussiana. Eu falo, pô, eu tenho, vamos supor que isso daqui sejam valores de compra, tá? Eu tenho uma compra que deu R$32,5. Eu vou passar a média e o desvio. Ele vai me retornar qual que é a probabilidade dessa minha compra pertencer ao meu modelo de distribuição de probabilidade. Deu 21%, tá? E aí o que eu posso fazer com isso daqui, tá? Eu posso pegar esse carinha aqui, jogar para dentro de uma função, tá? Def is outlier, falar, é outlier, tá? E aí eu vou passar para essa função is outlier um ponto x, tá? Vou chamar de ponto, tá? Média e desvio. Tá?
E aí, o que eu vou fazer? Vou calcular a probabilidade. No caso de probabilidade, quanto maior, mais chance dele ser normal. Quanto menor, mais chance dele ser outlier, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. If prob for maior que 0.2, tá? Então, return normal. Else, vou dar um return outlier, tá? Opa, meu filho. Tá? E agora a brincadeira vai ser o seguinte, é outlier. Eu passo o ponto que eu quero testar. Vou testar 37, ó, tá bem fora dos meus dados, tá? Média, e o desvio que eu tenho ali em cima. É outlier? Deu normal. Vamos ver, deu normal. Eu vou pegar essa função gaussiana. 37. Média e desvio. Por que você deu 0.2 então, meu filho? Ah, porque eu sou uma besta, né? O que 32.5 aqui dentro? Tá, 37 está fora, tá outlier, ó. Funçãozinha é uma probabilidade bem baixa dele pertencer a esse cara. 37 está aqui, ó. Percebe que já está quase zerado aqui, né? Tá na decréscimo da curva. Por outro lado, se eu pegar o 31, é 0,32, né? Então, se eu chamar essa função isOutlier com 31, ele é normal, tá? Por outro lado, se eu colocar ele muito aqui para baixo, né? Vou colocar aqui 17. É um outlier. Tudo bem? Então, isso funciona, né? Para dados univariados, ou seja, tem uma única dimensão, né? Então, novamente, né? Vamos supor que isso fosse compra de água, que nem aquele sistema que eu falei para vocês lá, de ouvidoria, de controladoria, tá? Então, ó, o cara comprou garrafinha 3,40, comprou outra garrafinha 3,48, comprou uma garrafinha a 2,75, comprou uma garrafinha 3,10. Estou chutando o preço da garrafinha. Comprou uma garrafinha a 2,50 e outra garrafinha a 2,89. Certo? Então esses são os meus dados. Vou gerar os dados da plotagem para a gente ver. Eu coloquei de errado. 2,89. Tá? Ficou 2,189 lá na frente. Beleza? Tem aqui, ó, meus dados, distribuição, bonitinho. Aí eu tô com os novos dados, eu quero saber lá, chegou novos dados para a controladoria, quero ver quem que que tá pilantrando os meus dados ali, né? Então vou verificar se, aí eu posso até fazer um loopzinho aqui para simular uma situação real, né? Então vamos supor dados teste é igual. Eu tenho umas garrafinhas lá, estão chegando lá. 2,50, 2. Só ver a função de distribuição de probabilidade como ficou bonitinha, todo mundo próximo da média. Chegou a garrafa com 2, chegou uma com 2,80, chegou uma com R$4, chegou uma com 5, chegou uma com 3,2. Tá? Ter esses dados de teste, é que eu vou fazer um forzinho aqui. For teste em dados teste, 2 pontos, eu vou imprimir na tela, tá? Is outlier, tá? Aí eu chamo o teste, chamo a média que eu calculei, só ver se eu calculei mesmo, né? Executar essa célula aqui e o desvio. Sou uma besta, né? Esqueci de dar um printzinho aqui. Print. Tá? Então tem aqui, ó, normal, outlier, outlier e normal, tá? Então essas
duas primeiras compras de garrafinha d'água, ele julgou que é normal, tá? Essas duas ele jogou com outlier. Numa dessas já dispara um alerta lá pro tribunal, tá? Fala, ó, tem coisa errada aqui. E novamente isso vale para as demais aplicações que a gente viu de análise de outlier. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira parte, depois a gente volta aqui com a parte da distribuição normal, mas, tá? Agora eu tenho que considerar que eu tenho mais de um atributo. Então, em vez de ter um eixozinho só, eu tenho meus atributos compostos por mais... Desculpa, meu conjunto de dados composto por mais de um atributo. A gente vai ver como é que a gente sai dessa, tá? Então, até mais.